anestesia tópica com lidocaína sem vaso, em pregas vocais, a concentração é 1%. Normalmente eu faço 3 miligramas quilo, 3 a 5, mas a maioria das vezes 3 miligramas quilo, a dose máxima é 5 a 7, tá bem abaixo, e ajuda na redução do laringoespasmo, que é bem frequente, principalmente nos recém-nascidos lactentes. Atentar para não usar lidocaína spray, ela tem uma concentração muito elevada, já vi alguns anestesistas usando, a gente tenta falar com jeito, tem 10 vezes a concentração, ela é a 10%, e aí preferencialmente não utilizar. E você tem uma dificuldade de controle da dose. Com relação ao posicionamento, eu fiz um esqueminha aqui de como eu faço, como eu prefiro fazer, por causa do fio do broncoscópio ligado na torre, não ficar passando nada por cima do paciente, cruzando, mas é um jeito meu e acho que outras pessoas podem fazer diferente, fica mais ergonômico também. Então, o paciente aqui está na mesa de cirurgia, o paciente está com a cabeça para cá, né, crânio caudal, aqui está o broncoscopista, aqui o carrinho de anestesia. Então, a gente divide a via aérea e divide o espaço também da sala com o anestesista. Nas salas de cirurgia que tem as torres não, os monitores suspensos, você pode pôr um de cada lado. Aqui a mesa, vai estar o broncoscópio, flexível, rígido, material de aspiração, tudo montado nessa mesa. E aqui fica a torre, eu ponho a torre da broncoscopia móvel. Coxinha subescapular só utilizo na avaliação da estática, né, ou com o uso de broncoscópio rígido, mas atrapalha para avaliação dinâmica, pode fazer estender o pescoço, vai atrapalhar a avaliação de glossopitose, por exemplo, de mobilidade mesmo de laringe. E importante a ergonomia do broncoscopista. Os residentes reclamam muito, é muito engraçado. Eu tenho que falar, ó, você não vai aguentar até o final do exame. Baixa o braço. Normalmente, eu acabei que eu não achei umas fotos que eu queria colocar aqui. Com flexível, eu sempre apoio no ombro. E se ficar com o braço levantado o tempo todo, não vai aguentar fazer o exame. Então, você apoia no ombro e fica mais ergonômico possível. Ah, aqui foi uma broncoscopia rígida para retecar um tumor endobronco, dá mais ou menos para vocês verem esse posicionamento. A torre aqui e a mesa aqui, o paciente está aqui do lado. Durante o exame, a primeira coisa que eu faço é passar uma sonda 6 ou 8 por via nasal, uma sonda traqueal, é, uma sonda que a gente chama sonda de Melaton, não sei como é que vocês chamam. Só que eu não ligo ela no fluxo de oxigênio até que eu posicione ela por via endoscópica. Então, aqui está essa sonda, ponho ela aqui bem próximo à região supraglótica e deixo no fluxo de 3 litros de oxigênio e realmente a grande maioria dos casos vai dar conta da ventilação. Nos casos que não dá conta, na verdade, nos casos não, sempre a gente fica oscilando também, fazendo ventilação por máscara, para avaliação durante o exame todo. A entrada do aparelho por via nasal é melhor do que via oral, porque dá uma estabilidade, principalmente em pacientes menores, em recém-nascidos lactentes. E mais, existem casos que a gente vai precisar fazer pelo tubo ou por máscara facial. O paciente não tolera ficar sem ventilação, por exemplo. E aí a passagem pelo tubo, o catéter de Maltz, ele pode ajudar, que é um catéter tipo 1T, que a gente não desconecta do fluxo de oxigênio, do tubo, e consegue entrar pelo broncoscópio, mas preferencialmente pela via nasal e preferencialmente para o tubo, principalmente se você precisar de uma avaliação da laringe. Sempre lembrar de fazer uma avaliação dinâmica e estática, tá? A avaliação dinâmica de laringe, por exemplo, para você ver laringomalácia, ver epiglosse, formato, tem glossopitose, ver mobilidade prega-vocal. Mas eu não sou otorrino. O Varela, eu tenho aprendido bastante com ele,
E em um dos nossos encontros aí para cirurgias, ele chegou a falar assim, Belisa, você vai ter que saber sobre laringe, sobre o que o otorrino vê, porque são pouquíssimas pessoas que fazem via aérea pediátrica. Então, aqui, graças a Deus, a gente está aumentando a equipe com as meninas com experiência e fellow em laringe pediátrica, mas é bem difícil. Então, às vezes, o otorrino não sabe o que você está falando, ele não tem. Ninguém gosta de laringe pediátrica, a maioria não gosta de laringe pediátrica, então, você vai precisar. Então, eu acabo recorrendo aos otorrinos que foram do meu aperfeiçoamento, ou de outros serviços, como a gente acaba recorrendo também no grupo. Nesse grupo foi criado aí do WhatsApp, do Tórax, um grupo bem bom para compartilhar essas experiências. Na traqueia, importante a avaliação dinâmica para avaliar traqueomalácia, ou até mesmo de fístulas traqueosofágicas menores, avaliar sem compressão extrínseca. Então, é importante que a gente faça essa avaliação dinâmica. E complementando com a avaliação estática, que é onde o paciente vai estar mais sedado, e aí você finaliza a avaliação estrutural. Lembrar de não fazer sucção efetiva, principalmente nos pacientes menores, eles têm uma capacidade residual funcional menor e ainda pode causar atelectasia. Com relação à pressão positiva, é justamente o contrário, né? Ela pode alterar a dinâmica da via aérea, e aí alterações de calibre, de malácia, acabam não sendo diagnosticadas por causa da pressão positiva. Eu estou finalizando, sobre a pesquisa de fístula traqueosofágica, eu normalmente coloco um tubo com um cuff no esôfago, e faço pressão positiva, enquanto vou fazendo a traqueoscopia. Então, estou com o broncoscópio lá na traqueia e fico observando, fazendo a pressão positiva. Se ainda fiquei em dúvida, e aí é para ver o escape do gásinho na parede posterior da traqueia. E aí, se não for esclarecedor, posso fazer o teste com azul de metileno pelo esôfago, só tentar para não fazer o refluxo do azul de metileno por cima, né, não brocaspirar. E faço também, em alguns casos, esofagoscopia com o próprio aparelho do broncoscópio. Eu conecto o fluxo de O2 no canal de sucção e vou controlando. Coloco uma sonda lá no estômago, deixo ela aberta, porque tem risco de perfuração de estômago. E esse é um dos motivos pelo qual eu só conecto aquele cateter que eu coloco no início. Só conecto no O2 depois de visualizar onde ele está, pelo risco de não estar no esôfago e aí perfurar o estômago. Ainda pode lançar a mão da broncografia ou ainda tomografia com ventilação com pressão positiva, também pode ajudar nesses casos de pesquisa de fístula. Aqui só o Gilson falou aí da nossa amostra viciada, Gilson. Também tenho visto muitos divertículos, poucos com repercussão, mas algumas fístulas. E aí, sempre que é um paciente com artrite de esôfago, sempre tem uma bolsinha um pouquinho maior do que deveria. Mas os que estão sem repercussão tá ótimo, né? Esse foi um paciente que foi com 1 ano e meio, mais ou menos, ele fez uma recidiva, porque ele tinha um granuloma também no nariz, ele estava entubado. Esse aqui já foi avaliação com broncoscópio rígido, já tinha feito com flexível, fiz com rígido. Ainda uma avaliação dinâmica, deixa eu dar uma adiantada aqui. E aí uma fístula bem ampla, recidivada, 1 ano e pouco ele estava. E aí uma traqueomalácia, então é importante a gente fazer a avaliação dinâmica também. Esse paciente foi para uma ressecção da fístula com uma traqueopexia posterior. Tem mais de 1 ano já, eu fiz broncoscopia de controle nele e está super bem, mantendo a fístula lá em paz. Aqui mostrando também a importância da avaliação dinâmica em pacientes com a laringomalácia, onde a gente vê um cavalgamento das aritenoides, e a aritenoide, esse paciente ele ficava bem na pressão positiva, na VNI ele ficava bem, fora da VNI ele não ficava bem. Então, a importância, se fosse fazer esse paciente com máscara, com pressão positiva, ou com uma sedação muito profunda, talvez a gente não conseguisse fazer esse diagnóstico da laringomalácia. Aqui eu trouxe o modelo, mais ou menos, do meu laudo de broncoscopia,
não fui eu que criei, fiz algumas adaptações até, mas é um modelo que é do Cristiano lá no Santo Antônio. Eu faço um pequeno resumo da história do paciente e se ele fez alguma avaliação, é uma FIBRA de revisão, por exemplo, uma microscopia de revisão, eu descrevo minimamente o achado da anterior e aí descrevo os achados, se foi, como foi feita a sedação, como é que se foi com rígido, com flexível, estática, dinâmica, tento deixar sempre claro isso com as conclusões e nas observações o que é que vai ser o planejamento dele. E uma via sempre eu entrego para a mãe. Hoje, como eu falei, finalizando, estou no INIP, no Hospital Português, através da CIP, com dois serviços que estão crescendo bastante com relação à via aérea pediátrica. No otorrino, esse ano a gente começou uma parceria mais forte com a otorrinopediatria, e com a Fellow em otorrinopediatria. Sou eu na via aérea pediátrica, de cirurgia pediátrica, mais duas otorrinos, uma que voltou agora do Fellow também, tem uma residência em cirurgia pediátrica, ambulatório, assistência aos internados, predomínio de recém-nascidos e lactentes, mas atendemos todas as faixas etárias, com a média de 100 broncoscopias, exames endoscópicos por ano pela cirurgia pediátrica, no caso por mim. E aí ainda tem um volume bem alto com o pessoal da otorrino, e aí a gente conseguiu integrar os serviços e está crescendo de forma mais ordenada, tá sendo bem legal a experiência. E no português, a gente iniciou no final de 2021, também iniciando esse ano a parceria com a Torre Pediatria, que voltou aí do Pequeno Príncipe, é, o suporte principalmente às UTIs, né? O hospital é bem referente em cardiopatia congênita, então tem muita uma formação associada à cardiopatia. Os casos mais difíceis estão sendo de lá. Mas está sendo também uma experiência muito boa e a ideia é que a gente torne esses serviços mais multidisciplinares possíveis para poder todos entenderem o que a gente está falando e tratar de forma integral o paciente. E é isso.